resumo, o que foi o Iluminismo? Iluminismo é, como nós chamamos, um conjunto de ideias desenvolvidas a partir da segunda metade do século XVIII que combatiam as práticas do antigo regime. Então, quando nós pensamos em iluminismo, nós temos que ter em mente, bem claro que, em primeiro lugar, nós estamos falando de ideias que foram elaboradas por um grupo de pensadores que estava refletindo sobre a sociedade europeia daquele período, da segunda metade do século XVIII. Essas ideias, elas não eram necessariamente, elas não formavam um conjunto coerente de ideias. Você vai ter vários pensadores, cada um refletindo sobre algum aspecto daquela sociedade. Alguns desses pensadores discordavam, inclusive, profundamente entre si sobre vários pontos, mas uma coisa todos eles tinham em comum, tá? Todos eles estão pensando nessa sociedade europeia e todos eles estão criticando as práticas do antigo regime. Então, entre o século XVI e o século XVIII, nós vamos ter a sociedade europeia organizada em práticas políticas, econômicas e sociais que, em conjunto, nós chamamos de antigo regime. E essas práticas é o que era combatido pelos pensadores iluministas. Tá? Então, por exemplo, no aspecto político, nós temos o absolutismo, principal característica política do antigo regime, absolutismo, que é uma concentração do poder político nas mãos dos reis. Então, nós costumamos dizer que o rei tinha poderes praticamente absolutos. Não havia limitações claras para o poder desse rei. E isso era combatido pelos pensadores iluministas, que defendiam em seu lugar uma separação dos poderes. A noção de que o poder político deve ser dividido entre aquele que legisla, aquele que executa e aquele que julga as leis, é uma ideia, é uma noção surgida no iluminismo. Então, a ideia de poder executivo, legislativo e judiciário, ela tem a sua raiz aqui no iluminismo. Esses pensadores, eles também defendiam uma monarquia constitucional. Então, eles não eram necessariamente contra a monarquia. Eles acreditavam que poderia continuar existindo um rei. Na verdade, a maioria deles pensava assim. Só que esse rei, em primeiro lugar, não podia ter poder absoluto e, em segundo lugar, o poder dele tinha que ser limitado por uma constituição. Então, as leis deveriam estar acima da autoridade do rei. Tá? Isso está no fundamento do que nós iremos chamar, então, de liberalismo político, que vai se contrapor ao absolutismo. Outra característica política do antigo regime era uma união entre a política e a religião. A Igreja Católica ela tinha muito poder nessa época. Então, isso era uma outra coisa que era combatida pelos iluministas, que defendiam em seu lugar uma separação entre política e religião, ou seja, a ideia do Estado laico. Eles não são ateus, mas eles acreditavam que a Igreja não deveria interferir nas decisões políticas em qualquer nível que fosse. A sociedade, por sua vez, do antigo regime, era uma sociedade que nós chamamos de estamental, ou seja, dividida em estamentos, em grupos sociais, em classes, onde não havia mobilidade social. Então, um indivíduo nascido na nobreza jamais se tornaria um camponês, e um camponês jamais se tornaria um nobre, porque são estamentos rigidamente separados, não há mobilidade social. E dessa forma, havia uma desigualdade natural dos direitos. Em que sentido? Havia leis próprias, leis específicas para cada estamento. Então, um nobre seria julgado de acordo com uma lei, um membro do clero seria julgado
por outra lei, e um membro do terceiro estado, um camponês, um artesão, um burguês, seria julgado por um outro tipo de lei. Os iluministas, eles combatiam isso. Em seu lugar, eles defendiam a noção de igualdade jurídica. Então, novamente, está surgindo aqui nesse momento a ideia de que todos são iguais perante a lei. E segundo também os pensadores iluministas, haviam direitos individuais que eram inalienáveis a todo ser humano. Então Deus criou o homem igual. Então todo ser humano teria direito à vida, teria direito à liberdade, teria direito à propriedade. Todos esses conceitos, eles não existiam no antigo regime, tá? Que era uma sociedade intrinsecamente desigual. E no aspecto econômico, nós vamos ter aqui o mercantilismo como principal característica do antigo regime, que nada mais é do que o controle completo do Estado sobre a economia. Então, o Estado, através de monopólios, através de uma série de restrições, ele vai ter um controle sobre todos os aspectos da economia, o que mais uma vez era combatido pelos iluministas, que em seu lugar vão defender a não intervenção do Estado na economia. Eles defendem, portanto, surge, portanto, nessa época também a ideia de liberalismo econômico. Deveria existir a livre concorrência. A economia deveria ser pautada pela lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto menos o Estado interferisse na economia, melhor, porque o mercado teria leis que se autorregulariam. Então, nós nesse quadro aqui temos um resumo, tá, do que os iluministas combatiam e do que eles defendiam. E o que eles combatiam, em resumo, são as principais características do antigo regime, colocando em seu lugar novas propostas. Essas ideias, elas não surgem do nada. Elas, na verdade, elas vêm na esteira de um longo e lento desenvolvimento que a gente pode buscar as origens lá no final da Idade Média e durante o Renascimento. Então, Renascimento, ele vai dos séculos XIV a XVI, e durante esse período nós vamos ter as primeiras ideias de que a razão humana deveria se contrapor aos dogmas religiosos. Essa noção ela vai se desenvolver durante o século XVII naquilo que nós chamamos de Revolução Científica. Nesse momento, nós vamos ter alguns pensadores, alguns cientistas que vão estar desenvolvendo um pouco mais certos conceitos. Nós temos, por exemplo, Francis Bacon, que ele vai enfatizar a importância da experimentação. Ele era um filósofo inglês e ele vai desenvolver um método experimental para você chegar até respostas que poderiam ser consideradas válidas. René Descartes, por sua vez, ele vai além e ele vai propor um método que deveria ser capaz de verificar verdades absolutas, verdades inquestionáveis. René Descartes, então, ele vai criar o chamado método cartesiano, que vai ser a origem do método científico, que deveria ser válido para qualquer ciência. Então, se você está propondo uma verdade, um determinado conceito, ele deve ser capaz de ser verificado por esse método. Isaac Newton, por sua vez, ele vai utilizar a razão, ele vai utilizar esse método científico para começar a teorizar leis que ele considerava que deveriam ser universais. Se vocês já ouviram falar das leis de Newton, muito bem, esse aqui é Newton. E ele acreditava que o universo era regido por leis próprias e o ser humano deveria ser capaz de compreender essas leis através da razão, através da utilização de um método científico, através da experimentação. Então, esses três
Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, eles vão dar contribuições fundamentais para o desenvolvimento da ciência, e também no século XVII, já passando para o campo político, nós vamos ter John Locke, que vai afirmar que o governo deveria estar a serviço do povo, que o rei não tinha poderes divinos, ele não tinha, o poder do rei não tinha uma origem divina, como era especulado durante o antigo regime. Que na verdade esse rei ele era um ser humano e que o seu governo deveria funcionar para o bem-estar da sociedade, para um melhor funcionamento da sociedade. Por conta disso, John Locke é considerado o pai do liberalismo político. E essas ideias, aí sim, na segunda metade do século XVIII, elas vão ser aprofundadas agora pelos nossos pensadores iluministas. Então, novamente, cada um dos pensadores iluministas vai explorar um campo, vai desenvolver suas próprias ideias, suas próprias teorias, nem sempre concordando uns com os outros. Nós temos dezenas de pensadores nessa época e nós costumamos destacar alguns que são considerados os mais importantes. Então, nós temos, por exemplo, Voltaire, que ele criticava o fanatismo religioso, ele era um profundo crítico da igreja daquela época, novamente, não porque fosse ateu, mas porque ele não concordava com a interferência da igreja em assuntos políticos, e também criticava a superstição que essa igreja católica fomentava naquele momento. Voltaire também era um profundo defensor da liberdade de expressão, que no antigo regime, óbvio, também não existia. Montesquieu, por sua vez, vai ser o criador da teoria dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então ele defende essa divisão dos poderes e também defende a monarquia constitucional. Novamente, pode existir um rei, mas esse rei tem que obedecer a uma constituição. Rousseau, por sua vez, ele vai um pouco além de Voltaire e Montesquieu. Ele vai defender uma sociedade democrática onde não necessariamente você precisa ter um rei. Então, na Revolução Francesa, por exemplo, nós vamos ter uma influência muito grande de Rousseau, que defendia que a vontade do povo deveria ser soberana e que a propriedade privada ela estava na raiz da desigualdade social. Então, aquilo que eu falei, Voltaire e Rousseau vão ter, por exemplo, ideias distantes entre si, mas ambos combatiam o antigo regime. E são tantas ideias que estavam sendo desenvolvidas, que estavam surgindo naquele momento, que nós vamos ter Diderot e D'Alembert que vão organizar nesse momento a chamada enciclopédia, que seria um conjunto de livros que deveriam organizar todo o conhecimento humano desenvolvido até aquele momento. Então, em meio a tantas novas ideias, eles vão chamar cientistas políticos, economistas, biólogos, nenhum desses tinha esse nome nessa época, mas eles vão estar chamando pessoas que estavam desenvolvendo novas ideias em cada um dos campos da ciência e tentando aglutinar, reunir todas essas ideias nesse conjunto de livros. Finalmente, no aspecto econômico, nós vamos ter Adam Smith, que vai ser justamente a pessoa que vai desenvolver aquelas ideias de livre mercado, de livre concorrência. Portanto, ele seria o fundador do liberalismo econômico. Em resumo, tudo isso que nós falamos, nós podemos situar aqui alguns conceitos-chave para o iluminismo. O conceito de razão, tá? O racionalismo é algo que vinha se desenvolvendo, então, desde a época do Renascimento, e nesse momento, na segunda metade do século XVIII, ele vai alcançar, então, o seu ápice. Então, as ideias, para serem consideradas válidas, elas tinham que ser baseadas na razão. Se você
não utiliza a razão, se você se baseia em dogmas, você não está indo em um caminho que vai levar ao progresso da humanidade. Liberdade é outro conceito fundamental para os iluministas. Tanto que nós vamos ter aqui essas duas vertentes, liberalismo político e liberalismo econômico, se desenvolvendo nesse momento. E igualdade, a igualdade jurídica, a igualdade entre as pessoas, ela vai ser também defendida por muitos desses filósofos, desses pensadores iluministas. Tanto que quando nós pegamos o lema da Revolução Francesa, é justamente liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse momento, então, começam a acontecer mudanças, né? Essas ideias, elas, para terem algum valor, elas têm que ser colocadas em prática de alguma forma. Uma das formas em que elas foram colocadas em prática foi por alguns reis, alguns monarcas, que se inspiraram nesses princípios iluministas e promoveram reformas políticas e econômicas dentro dos seus países, dentro dos seus reinos. Nós chamamos esses reis de déspotas esclarecidos. Então, esse conjunto de reformas, né, o conjunto de reis que adotaram essas práticas, nós vamos chamar de despotismo esclarecido. E podemos citar aqui como exemplo de déspotas esclarecidos: Rei Carlos III, da Espanha; Marquês de Pombal, que era ministro em Portugal, o rei de Portugal era o rei José; Catarina II, da Rússia; e Frederico II, da Prússia. Então todos esses são reis ou ministros, são figuras com algum poder político naquele momento, que colocaram em prática as ideias iluministas, ou pelo menos algumas delas, e por isso nós chamamos eles de déspotas esclarecidos. É importante nós lembrarmos que havia muita agitação social naquele momento e que, em grande parte, esses reis colocaram essas ideias em prática para evitar uma maior convulsão social. Então, no momento em que revoltas começavam a acontecer, vale aquele ditado: vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, são reis que, em grande parte, concordam em diminuir o próprio poder para manter a maior parte desse poder. E nós vamos ter, então, de uma forma assim mais contundente, mais efetiva, alguns movimentos que foram inspirados diretamente pelo Iluminismo. Então, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, acontecida em 1766, após a segunda metade do século XVIII, ela é profundamente inspirada pelas ideias iluministas. Lembra? Ideias de liberdade. Na América, nós vamos ter colônias dessas potências europeias. Então essas ideias de liberdade vão chegar no continente americano e vão inspirar esses movimentos de libertação. O primeiro deles, exatamente, a independência dos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana. Temos também a Revolução Francesa, que vai começar em 1789 e é considerada como a maior das revoluções desse período. A Revolução Francesa, ela vai se inspirar profundamente, principalmente nas ideias de Rousseau, mas nós vamos ter ali ideias de vários pensadores iluministas sendo debatidas. As independências da América Espanhola também vão ter em uma das suas raízes essas ideias iluministas, embora não tenham sido colocadas em prática na maior parte dos países que se tornaram independentes, ela tem também, em uma de suas vertentes, essas ideias de liberdade da Revolução, as influenciando. E no Brasil, nós teremos aqui a Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, acontecendo em 1798. Então, são vários movimentos, destacando aqui essencialmente os mais importantes, que foram inspirados pelas ideias iluministas. São então as ideias iluministas sendo colocadas em prática. Em resumo, portanto,
Isso foi o Iluminismo e essas são as suas principais características.